Rogério se casou muito jovem, um relacionamento que durou 23 anos. Chegou um momento que esses 23 anos foram tudo ao vento, né? E eu sofri muito nessa relação quando foi o término dela, não por minha parte, mas por parte da minha companheira, e ela acabou me abandonando e eu me senti com os pés fora do chão. Com o fim dessa relação, ele sofreu muito, pois acreditava que seria para sempre. E aí veio um desespero. Esse desespero entrou, fiquei um vazio dentro de mim e não sabia por onde começar. Então aí foi que eu comecei a perceber a necessidade de uma ajuda, precisava de uma ajuda. E nessa ocasião, quando você precisa, os amigos somem todo mundo. E eu fiquei só. A Márcia, por outro lado, não conseguia se firmar em nenhum relacionamento. Minha vida amorosa, ela era um fracasso, né? Uma derrota total. Eu era muito infeliz no amor, me relacionava com pessoas erradas, sempre. Pessoas erradas que eu digo eram pessoas comprometidas. Além de ter começado a se relacionar muito jovem, Márcia trouxe bagagens da própria família. Nos meus 15 anos eu já me envolvi com uma pessoa comprometida, que essa pessoa era noiva. Aí veio a grande decepção, né? Quando eu descobri. E daí então eu comecei a me envolver com homens casados. Eu me sentia muito mal, sim, porque eu era uma pessoa que eu queria ser feliz no amor, só que essas pessoas me usavam e eu sempre me iludia com elas. E isso veio também de família, né? Veio de problemas que eu já vinha conflitos desde criança. De um lar destruído, vem dos meus pais, minha mãe sofrendo no amor, a minha mãe depois também casada com meu pai teve amante, era uma filha rebelde, não obedecia. Com 15 anos de idade já não morava mais com os meus pais, morava sozinha. Aí com 16 para 17 anos, eu fiquei com uma pessoa casada, fiquei sendo amante dele por muitos anos, né? E acabei tendo 2 filhos com ele. Esse relacionamento durou 13 anos. E quando Márcia conseguiu morar com o amante, ela o traiu. Só que eu também traí essa pessoa. Eu queria ser feliz com ela, mas como eu tinha me decepcionado também com ela e como todos os outros que havia passado pela minha vida antes, então eu queria como se fosse uma vingança, me vingar. Ele era 22 anos mais velho que eu e eu sempre me envolvia com pessoas mais velhas, nunca com pessoas da minha idade. Então gerava muitos ciúmes. Tanto da parte dele quanto da minha, principalmente da parte dele. Então havia assim muitas brigas, muitas agressões verbais e física também. Sem saber como controlar a situação, Márcia queria acabar com sua vida. Eu pegava o carro e saía em alta velocidade para tentar me matar. Ou eu pensava em cortar os meus pulsos, né? Então eu passava assim 24 horas na minha cabeça o suicídio. E como eu não consegui me matar, aí eu queria matá-lo. Ele acordava e eu estava com uma faca para enfiar no peito dele, mas eu não tinha coragem. E antes de chegar na terapia do amor, a história da Márcia piorou. Tinha muita depressão. Eu não dormia direito e quando dormia, dormia muito. E só querendo me matar. E a pessoa que eu escolhi, que eu queria ficar junto, eu tinha descoberto que também mentia pra mim. E através de um convite, ela e o Rogério chegaram nas palestras. Aí eu comecei a ter uma cura, né, no meu coração, no meu interior. E ouvindo as palestras da terapia, eu teria que mudar, eu vi que eu teria que mudar, eu teria que me valorizar para depois uma outra pessoa me valorizar. E nas palestras eu fui aprendendo como reagir comigo mesmo, o que eu teria que mudar e fui colocando isso em prática nessa disciplina. E assim eu procedi. Até então, aos anos passando, eu consegui me libertar de mim mesmo, do antigo relacionamento, e aí passei a abrir meu coração para um novo relacionamento. Quando foi que eu conheci a Márcia. E os dois, após curarem seu interior, decidiram assumir um relacionamento. E ela em namoro,
Aí ficamos namorando de um prazo curto, noivamos, depois de 1 ano mais ou menos nós casamos. E hoje nós somos 8 anos casados. E hoje os dois comemoram. Eu sou um homem privilegiado de conhecer a Márcia, uma mulher que me faz feliz, uma mulher que é esposa, uma mulher que sabe cuidar de mim. Acabou o sofrimento, porque hoje eu tenho um marido de verdade, hoje eu sei ser esposa, tenho um marido fiel, hoje eu sou fiel. É uma vida transformada, hoje eu posso dizer que é um amor verdadeiro. O que me chamou a atenção na história da Márcia e do Rogério é o que ele disse aí há pouco, quando ele falou: eu me libertei de mim mesmo. E quantas pessoas, Cristiane, não se dão conta que elas precisam se libertar delas mesmas? Elas são suas piores inimigas na vida amorosa. E elas não querem isso, Renata, elas não querem ser más. Elas não querem ser chatinhas, ciumentas, inseguras. Elas não querem ser invejosas. Elas não querem ser problemáticas. Mas quando vai ver, já são. Quando acontece alguma coisa, já estão lá, elas fazendo tudo o que elas não querem fazer. E, Renato, muitas dessas pessoas acabam caindo em depressão, pensando em morrer, pensando, sabe? Porque quanto mais ela erra, mais aquele pensamento vem. Olha, tá vendo? Eu não presto para nada. Eu nunca vou ser feliz. Olha só, eu só cometo erros na vida. Ou então ela vai para o outro extremo e acha que o erro está em todos ao seu redor. Ela passa a culpar todo mundo. Não, meu problema é este homem aqui que eu me casei. Eu casei com uma peste. Olha só a pessoa com que eu me casei. Aí ela olha com maus olhos para este homem, depois não dá certo aquele relacionamento, termina, daqui a um tempo ela entra em outro relacionamento, também não dá certo e novamente a culpa é da outra pessoa, nunca é dela. Ela nunca consegue enxergar que ela é refém dela mesma, dos seus maus comportamentos. Preste bastante atenção. Talvez, assim como o Rogério e como a Márcia, que desde os 15 anos se envolvia com homens casados, ela passava a atrair, ela atraía o homem casado com quem ela estava se envolvendo. Olha o extremo que ela chegou. Ela atraía para se vingar do homem casado com quem ela se envolvia. Quando ela entendeu que ela era a sua pior inimiga e ela precisava se libertar dela mesma, foi ali o começo do fim do sofrimento da Márcia, bem como do Rogério. Então, talvez você esteja nesta mesma situação. Você, por mais duro que seja reconhecer isso, você, se for honesto, honesta, vai conseguir olhar para dentro de você e vai identificar onde você tem sido o seu pior inimigo. A pergunta é: como me libertar de mim mesmo? Como? Se eu sou desse jeito, eu cresci assim, nasci assim, eu sempre fui assim, como que eu vou deixar de ser esta pessoa que eu tenho sido? É isso que a terapia do amor tem ensinado e equipado as pessoas a fazer. Nós estamos começando esta reconstrução do eu, este trabalho que as pessoas vão receber as ferramentas para se libertar de si mesmas. Sem remédio, sem pagar, sem você fazer aquilo que você... sem fazer coisas que enganam. Não, você vai aprender de um jeito que vai ser para sempre. Quando você mudar, quando você começar a vir nessas palestras e começar a praticar o que você vai aprender aqui, você vai mudar. Nós garantimos isso. Você vai mudar e não vai mudar só por uma semana, um mês ou durante as palestras, não. Você vai mudar para sempre. Porque essa é a proposta, né, Renato? A proposta é uma reconstrução total, não é uma disfarçada. Você não é assim, vamos falar umas palavrinhas aqui, porque se você ficar falando assim, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, por um tempo você até consegue mudar. Não, não é esse tipo de mudança disfarçada. É mudança real. Você não vai se reconhecer depois dessa série de palestras. Não vai ser uma maquiagem, algo temporário. Vai ser uma mudança de dentro para fora. E eu garanto a você, se você aprender
a reconstruir o seu eu, você vai reconstruir a sua vida amorosa. A razão por que você não tem conseguido reconstruir o seu casamento é porque o seu eu está quebrado. O seu eu precisa ser reconstruído primeiro. Primeiro reconstrua o seu eu. Depois você vai aprender a construir ou reconstruir a sua vida amorosa. Nós começamos nesta quinta-feira as 7 fases da reconstrução do eu. O recomeço é necessário para todos aqueles que desejam encontrar a felicidade amorosa. Há muitos casais que precisam salvar a relação, viúvos que necessitam superar a perda, divorciados que querem aprender a amar de novo e solteiros que buscam encontrar um parceiro. Mas para conquistar a verdadeira felicidade é preciso, antes de tudo, transformar a si mesmo. Palestra As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Será a oportunidade de casais e solteiros aprenderem todos os segredos do sucesso conjugal. As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Vem participar com a gente, Cristiane e eu. Vamos estar às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão fazendo esta palestra. Se você não está em São Paulo, está longe aqui do Templo de Salomão, você pode descobrir o endereço mais próximo a você. É só ligar agora para o 011 3573 3535 ou acessar o site Terapia do Amor. Venha começar com a gente estas 7 fases da reconstrução do eu. Enquanto a gente fala, Cristiane, de pessoas que foram casadas, pessoas que tiveram aí que começar, recomeçar, nós temos também aqueles casos de pessoas que sempre sonharam em se casar e nunca conseguiram realizar esse sonho, mas têm conseguido e aprendido através da Terapia do Amor. A Terapia do Amor tem reconstruído não só lares, como pessoas também. Pessoas que antes desistiram, tinham desistido do amor, não tinham mais perspectiva da vida amorosa e hoje estão casadas, estão felizes, não só casadas, felizes também, né, Renato? Como é o caso do Paulo e da Michele. Você que tem o sonho de se casar, você tem o sonho de ser feliz no amor, preste atenção na história dos dois e como a Terapia do Amor os ajudou a realizar este sonho. Entrar de noiva na igreja com o vestido que eu sonhei, da forma que eu queria e ver o Paulo lá na frente, é uma imagem que não vai sair da minha cabeça. Minha mão começou a ficar gelada, suar e foi um dia maravilhoso, né? Eu era uma pessoa muito ignorante, muito arrogante, muito orgulhosa. As coisas tinham que ser do meu jeito, a gente tinha que sair para onde eu queria, comer o que eu quisesse. Era a minha vontade que era feita. Se não fosse minha vontade, a gente não entrava no acordo. Aí vinha a briga, aí vinha cada um pro seu lado, né? E depois desse relacionamento que não deu certo, aí eu não dei mais certo com ninguém. Aí foi quando eu comecei a sair com as amigas, pra balada, beijando os caras na noite, bebendo, dançando, tentando me preencher com isso, né? E o meu pensamento em questão a casamento, devido ao meu relacionamento antigamente frustrado, eu falei, agora não vai dar mais certo. Eu via a traição, eu via a pessoa tentando fazer as coisas da forma dela e eu ficava pensando, e pra mim? Como será que vai ser? Será que vai dar certo? Onde que eu vou conhecer uma pessoa certa? Mas também não pensava em ser a pessoa certa, né? Achava que meu jeito era o certo, que alguém tinha que me aceitar do jeito que eu era, difícil de ser.
Para mim, casamento não precisava, né? Eu pegava uma, pegava outra, não queria compromisso com ninguém. Então, assim, eu não tinha interesse nenhuma para querer um relacionamento sério, porque eu não via o casamento como uma necessidade, né? Então, eu ficava com uma, ficava com outra, vinha trabalhar da noitada, de noite, vinha direto para o trabalho. Então, assim, é uma vida totalmente desregrada, né? Com essas amizades, né, onde a gente vivia de balada, eu vinha trabalhar muitas vezes virada, vinha trabalhar direto das noitadas, tomando energético, parecia um zumbi no trabalho, né? Aí meu gerente, vendo essa situação minha, me convidou para ir para a terapia do amor. As dicas e os ensinamentos que eu aprendi na palestra me ensinaram a me valorizar, né? Aquilo que eu não tinha entendimento antes, por isso que eu vivia sofrendo. Então eu aprendi a me dar valor. Aí foi quando eu não entrava mais em gracinha, em brincadeirinha. Eu aprendi a ser feliz sozinha. Aí foi quando eu deixei de ir para balada, porque aquilo não me satisfazia mais, nem as amizades. Se quisesse amizade comigo, as amigas, era coisas normais de se fazer. Não ia mais para balada, não bebia, não achava mais graça nisso, né? Lá na minha sala, né, entrou um vendedor novo, que é o Paulo. E ele era uma pessoa engraçada, brincava com todo mundo, tirava a atenção das meninas, fazia piadinha, dava em cima delas. E quando ele veio para brincar comigo, eu já cortava ele na hora, porque nas palestras eu aprendi a me dar o valor, né? Era o dia inteiro em qualquer lugar do departamento. Então aquilo chegava a me irritar. Então, com o tempo, naquela convivência lá na empresa com o Paulo, eu fui conhecendo um pouquinho mais da vida dele, né? Que ele comentava, ele falava da vida dele para todo mundo. Aí eu vi que ele teve 2 relacionamentos frustrados, que não deram certo. Aí eu vi que ele também precisava de uma dica, né? De uma orientação. Aí foi quando eu convidei ele para participar das palestras. Quando ela fez esse convite para eu conhecer a palestra, de início eu queria só curtição, eu queria só ficar com ela e depois ficar com outras, não queria nada sério. Então foi até engraçado porque eu senti um pouco eu senti que tinha algum interesse nela de ela ter feito esse convite, mas não, ela só queria me ajudar mesmo, né? Foi tudo um processo, eu fiquei bem comigo mesmo, fui amadurecendo, sendo um homem de verdade. E aí a gente começou a praticar, e aí que surtiu o interesse dela para comigo, né? Foi quando a gente começou a se gostar. Depois de um tempo frequentando as palestras, eu vi que eu estava bem comigo mesmo para entrar num relacionamento. E aí, então, foi que eu pedi a Michelle em namoro. E ela vendo a minha mudança, e aí a gente começou a namorar, a gente começou a se conhecer ali no namoro, onde foi que eu pedi ela em noivado, né? E eu disse sim. Foi uma coisa que nem amigos, nem familiares esperavam isso de mim, né? Querer uma coisa séria ali, um casamento, né? Antigamente eu não tinha noção do que era um casamento, né? Mas depois das palestras eu aprendi a ter um relacionamento feliz, um relacionamento verdadeiro, onde a companhia da pessoa basta para você. A gente trabalha junto, né? Passa praticamente 24 horas por dia junto e a gente não se enjoa, tá? Hoje eu não preciso da atenção de outras mulheres, hoje a atenção da minha esposa já basta. Hoje eu não preciso estar com amigos para ser feliz, ficar em bares. Mesmo quando eu estou naqueles momentos de raiva, assim, aquele momento da mulher, né? Ele, mesmo com raiva, ele consegue reverter toda a situação, consegue ficar engraçado, consegue me fazer rir. Então a companhia dele pra mim, só ele estando do meu lado ali pra mim já me traz tranquilidade, já me traz felicidade. Hoje eu defino o meu casamento como um casamento feliz, que começou certo e está dando certo e vai dar certo, né?
A definição do casamento para mim hoje, assim como ele falou, feliz, mas na base do sacrifício, né? O sacrifício de você primeiro ver o gosto, a vontade do outro, né? E não a sua, querer do seu jeito. Então hoje a gente sacrificando assim a nossa vontade por fazer a vontade do outro, então onde a gente se encaixa mais, onde a gente se respeita mais. Então vem o respeito, a felicidade e aquilo de começar certo, né? A gente não se conheceu e já casou. A gente teve toda aquela fase do relacionamento. Então hoje o sacrifício de um pelo outro é onde traz a felicidade para o nosso relacionamento. Eu gostaria que você que tem o desejo de ser feliz no amor, mas não tem conseguido, prestasse atenção agora. Porque talvez você, lá atrás, quando você fracassou no primeiro relacionamento, no segundo, você pensou assim, não, todo mundo passa por isso, isso é só uma fase. Mas o tempo foi passando e você hoje olha para trás e você pensa assim, poxa, eu tenho que confessar que eu estou começando a ficar preocupado, preocupada. Por que eu não consigo me realizar no amor? Por que eu não consigo encontrar alguém apropriado, adequado para um relacionamento duradouro? Alguém que me ame, que me respeite, que me trate bem? Será que felicidade amorosa é só para poucos, para alguns sortudos? Se você está passando por isso, se você pensa dessa forma e você quer mudar a sua história, ligue agora para a nossa equipe, a equipe aqui do Dicas de Amor. Nós vamos ajudá-lo. 011 3573 3535. Nós vamos falar com você, vamos ouvir a sua situação, vamos dar aconselhamento a você, dicas de como você pode mudar a sua história. E você vai acompanhar agora o trabalho da Terapia do Amor, que é esta palestra para casais e solteiros que o Paulo e a Michele começaram a assistir, a frequentar, e foi ali que eles se conheceram e também realizaram o sonho de se casar. Preste atenção no trabalho da Terapia do Amor. O diálogo é fundamental na vida de um casal e para o nosso bom relacionamento com as pessoas. Conseguir entender o outro é um papel importante para manter a harmonia do relacionamento. A gente tinha muita falta de comunicação, hoje a gente se comunica mais, a gente conversa, a gente tem assim, mais diálogo, a gente pode entrar em acordo, a gente tem decisões, coisas que a gente não tinha. Inclusive a gente veio ela querendo se separar. Ela queria se separar e eu convidei ela para estar vindo na terapia e ela recusou, a gente veio, colocava eu em primeiro lugar e ela tinha que mudar e eu não. E isso foi bom para mim também e bom para ela, porque eu trazendo ela acompanhando comigo, ela começou a ver os erros dela também e isso acarretou na mudança dos dois. O mais importante é levar paz para ele, porque a gente pode ser uma mulher bonita, mas se a gente não leva paz para o marido, então ele vai acabar deixando a gente, entendeu? Quando eu comecei a me valorizar, quando eu comecei a cuidar de mim, então aí ele passou a me notar mais também. A atração feminina, ela começa com a mulher atraindo a si mesma em primeiro lugar. Toda atração tem que começar com você valorizando as suas qualidades, admirando a si mesmo. Ela percebe as suas qualidades, ela percebe que ela tem virtudes, ela trabalha para desenvolver essas virtudes, ela tem consciência dos seus defeitos também, que todos têm, mas ela não coloca os seus defeitos lá em cima e nem é preconceituosa contra ela mesma. E nisso ela vai trabalhando e cuidando bem dela mesma. O primeiro passo para que as mudanças ocorram é descobrir onde se está errando. E as lições a cada quinta-feira ajudam a compreender e a mudar as atitudes. O que mais me marcou nas palestras foi aprender a olhar para mim mesma. Todas as palestras foram importantes e têm sido importantes até então. Mas o ponto crucial é a questão de amar a si próprio, porque se você não se ama, você não tem como amar verdadeiramente outra pessoa. Está sendo bem aproveitoso assim pra gente, né? E a gente está sentindo uma paz de espírito também, né? Está sendo bem, né?
bem. Muito legal mesmo. Vê a importância de ter um relacionamento saudável, de trazer para o relacionamento o respeito, a confiança, o amor mútuo. E com certeza eu já não sou mais a mesma Maurícia que entrou aqui, já saí outra diferente. O Leandro aprendeu a lição, mas antes de chegar às palestras tinha um comportamento egoísta. Eu tinha aquele pensamento muito machista, que eu era o homem da casa e que ela só tinha que fazer isso e mais nada, entendeu? Que eu não queria que ela saísse pra fora para trabalhar, o negócio dela era só em casa, eu que tinha que sustentar a casa. Nas redes sociais mesmo tinha mulheres que eu conheci no mundo antes de conhecer ela e que eu tinha contato frequentemente, né? Mas depois que eu conheci ela, foi sempre ela. Mas eu não tive aquela renúncia que nem o Renato me ensinou. Que o quê? A gente tem que respeitar o nosso parceiro e dar mais confiança a ele no quê? Você renunciando aquelas más amizades que a sua mulher não gosta, né? Você estando em lugares onde ela não vai se sentir bem, né? Você deixar tudo livre, que nem hoje meu aparelho não tem senha, não tem mais nada de errado, porque eu aprendi que realmente é isso, eu tenho que renunciar àquela minha vida de solteiro e viver uma vida entre eu e minha esposa e também respeitar ela, né? E hoje eu vivo isso e é muito bom. Minha mulher hoje ela se sente confiante, ela não desconfia de mim, meu celular ela tá lá toda hora, se ela quiser mexer ela mexe, entendeu? Então assim, hoje a confiança dentro do nosso lar voltou, é maravilhoso. Essa mudança aconteceu aos poucos. Foi colocando cada ensinamento em prática que ele conseguiu descobrir o que é um relacionamento de verdade. Desde quando eu comecei a vir aqui, não passou uma semana, essa pessoa apareceu na minha vida e passou 15 dias eu consegui trazer ela comigo e ao contrário, hoje é ela que me cobra pra gente vir, porque ela viu a minha mudança e ela tá mudando também automaticamente, né? Tinha vícios, hoje já tá se afastando. Então, tipo assim, hoje, né, minha família aceita ela junto comigo, né? Não me aceitava num outro relacionamento que era conturbado, mas essa pessoa agora, a gente vive super bem, se dá super bem com a minha família, entendeu? A minha mãe tem um relacionamento com ela, ela aprende muito com a gente, chama ela pra vir aqui, entendeu? É tremendo, é coisa linda. Depois que eu vim pra cá, mano, mudou mesmo. Nunca você julga uma pessoa porque deu errado no relacionamento que vai dar errado o próximo, não é assim. Se você procurar uma melhora, principalmente vir aqui às palestras, pode ter certeza que você vai ter um relacionamento maravilhoso, entendeu? É muito atraente para a mulher quando o homem ele toma a iniciativa para resolver o problema, não fica adiando, não fica protelando, não fica falando, não sei, tá, depois eu penso, depois eu vejo isso. Está lá, as dívidas estão crescendo, as pilhas de contas estão lá. Quando o homem, quer dizer, ela se sente desprotegida. Peraí, quem é o homem nessa casa? Cadê o meu marido? É por isso que muitas mulheres hoje têm até dificuldade de respeitar o homem, porque muitos homens, infelizmente, não fazem muito para resolver os problemas. Quem tem feito muito para resolver os problemas tem sido as mulheres, homens. Muitas mulheres é que vão procurar ajuda, vão procurar alguma coisa, vão ver o que podem fazer. Porque muitos homens estão lá no videogame. E quem mudou e encontrou a felicidade através do amor inteligente recomenda. Não desistam um do outro. Tenham paciência, amor, humildade para reconhecer os erros, que é importante. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Você que está pensando assim, não é justo o que está acontecendo na minha vida. Não é justo porque eu investi tanto no casamento, eu investi tanto no relacionamento e olha no que deu. Fui traído, traída, a pessoa me abandonou, estou sozinho. A gente gostaria de falar com essa pessoa, Cristiane, que tem esse sentimento de injustiça, até de raiva, do porquê que ela não conseguiu ainda se realizar no amor. É porque ela pensa assim, né? E todas as pessoas pensam assim. Se você for uma pessoa boa, então coisas boas vão acontecer com você. Mas e quando as coisas começam a dar errado para você? Você faz tudo direitinho, você é uma pessoa boa, você ajuda as pessoas, você não faz mal a ninguém, mas você só recebe mal. Você só recebe o mal das outras pessoas. Você foi traída, traído, você é maltratada. Quer dizer, você sente assim, puxa, é injusto ser uma pessoa boa. Porque olha só o que eu recebo em troca. Uhum. Né? Quer dizer, essa injustiça, muitas vezes faz muitas pessoas, Renato, deixarem de ser justas. Sabe de uma coisa?
Agora eu vou aprontar também. Eu vou lá e eu vou me vingar de todos os homens, eu vou me vingar das mulheres, porque elas ficam se sentindo tão frustradas com essa injustiça que há no mundo, que elas acabam sendo injustas também. Foi o que o autor daquela chacina lá em Campinas disse na declaração, na mensagem do suicídio dele, que ele deixou. Ele falou assim: eu estou fazendo isso em nome da justiça. Quer dizer, ele se sentia injustiçado pelo término do relacionamento dele, do casamento dele, pelo fato de não poder ter tanto acesso quanto ele gostaria ao filho dele, que ficava com a mãe, com a ex-esposa. E ele, não conseguindo realizar o que ele queria, se achando injustiçado, ele tomou a justiça nas próprias mãos e fez o que fez. Como vocês acompanharam, o Brasil inteiro acompanhou. Infelizmente, uma tragédia, não é? Agora, você não precisa pegar esta raiva e chegar ao extremo que ele chegou, ou talvez ficar fechado no seu mundo, reclamando, virando uma pessoa amarga, uma pessoa que vive vomitando reclamações, tudo para você está ruim, tudo está mal, o mundo é ruim, o tempo está feio, se está sol demais, se está chuva, está o tempo feio, tudo para você é ruim, por quê? Porque você está mal, por causa de uma raiva que existe dentro de você. Se você quer mudar a sua sorte no amor, a única forma de você fazer isso é fazendo o que é certo. A própria palavra justiça significa o que é certo. Então você tem que fazer o que é certo. Você nunca vai conseguir vencer as injustiças na sua vida ficando inerte ou fazendo o errado. Você só vai perpetuar as injustiças ou causar mais injustiças. Então, se você quer mudar a sua história na vida amorosa, comece fazendo o que é certo. Nós vamos ver agora o tipo de mulher que a Jaqueline se tornou depois de se casar com o Luciano. Veja só o que ele gemeu nas mãos da sua esposa, porque ela o culpava por tudo que estava dando errado na vida dela. Bom, eu cheguei, ela tinha me mandado para fora de casa. Né? Nós estávamos casados há 3 anos, eu já vim de um divórcio, né? E criei muita expectativa de ser feliz nesse casamento, nesse novo casamento, né? Dediquei toda a minha força, todo o meu empenho, tivemos um namoro maravilhoso. E mesmo assim, um casal com muitas afinidades, o fantasma do divórcio começou a rondar novamente a nossa casa. E, na verdade, quando nós nos casamos, eu idealizei a minha felicidade. E no decorrer do nosso casamento, 2 meses depois do nosso casamento, nós tivemos uma crise financeira muito grande, ficamos os 2 desempregados. Então, aquele sonho, né, da vida a 2, a gente ter a nossa casa, não aconteceu. A gente não conseguiu mudar para o nosso apartamento, ficamos na casa da minha família. E aí, ali nós já tivemos vários problemas por conta dessa crise financeira. E eu sempre fui muito egoísta. Então, eu era muito egoísta, eu era muito orgulhosa, eu não aceitava a submissão. E eu vi no Luciano o meu fracasso, o fracasso da minha vida, porque eu pensava muito no meu passado. Então, eu falava, nossa, quando eu era solteira, eu tinha um emprego bacana. Quando eu era solteira, eu saía. Quando eu era solteira, eu tinha muitos amigos, eu tinha liberdade. Agora eu casei, não posso fazer mais nada, ainda tenho obrigações. Aí não estou na minha casa. Quer dizer, o meu marido não conseguiu suprir as minhas necessidades. Aí você colocou ele para fora por causa disso? E aí e chegou um momento que eu não suportava mais a presença dele. Não suportava. E o fato dele estar presente me incomodava. Nós viemos a convite da minha irmã, né, vendo toda essa situação. Depois que eu cheguei a sair de casa, aí chegou um momento que eu desisti. Eu me dediquei muito para fazer dar certo, tentando cumprir todas as minhas obrigações, mas eu não tive êxito. Né? E foi muito frustrante para mim, porque eu coloquei muita expectativa de ser feliz novamente. Eu comecei a ver os mesmos problemas que eu tive no relacionamento anterior, né, nesse relacionamento. Mas para a sociedade as pessoas nem imaginavam, Renato, o que a gente passava. Aparentemente um casal extremamente feliz. O que, quando eu cheguei a desistir, falei, não aguento mais ser humilhado, uma das coisas que ela falou para mim que me machucou muito, falou assim:
eu não sei por que você ainda está insistindo nesse casamento. Ou você não tem amor próprio, eu acho que você não tem amor próprio. Eu não sei o que você está fazendo aqui na minha casa. Eu já te mandei embora. Então, ali para mim, eu falei, não dá mais, não aguento. Você foi embora? Aí eu fui embora e nesse interim, né, nós descobrimos que ela estava grávida. Então, que também para ela foi muito ruim essa notícia, porque quando ela achou que ia ficar livre, né, e aí veio a gestação. E aí foi onde a gente pensou em retomar, a gente falou, vamos retomar, a gente tem uma vida de uma criança, enfim, e foi o que motivou, conseguimos mudar para a nossa casa, mas mesmo assim, Renato, com o clima da criança que alegrou muito a nossa vida, trouxe um ar novo, a mudança para a nossa casa não foi suficiente para resolver os problemas. E aí, quando eu vim nas palestras, eu aprendi que ser feliz estava nas minhas mãos e eu só seria feliz se eu fizesse o meu esposo feliz. E aí eu aprendi que eu tinha que mudar. Eu li o livro Casamento Blindado e uma coisa que me chamou muita atenção foi quando o senhor falou que a sua esposa era o seu espelho. E aí eu falei, nossa, se o meu esposo é o meu espelho, eu sou uma pessoa muito ruim, porque ele só fala coisas ruins de mim. Eu falei, não, então não pode ser assim, eu tenho que mudar. Mesmo porque agora a gente tem uma filha e eu quero transmitir para ela um lar de paz. Eu quero que ela veja em mim uma esposa alegre, uma esposa feliz, uma esposa zelosa e cuidadosa, né? E aí eu comecei a ouvir, colocar em prática, ouvir as coisas que o senhor falava, que não era pela emoção, era pela razão. Eu agia muito pela emoção, eu me descontrolava muito, comecei a ter domínio próprio, e aí as coisas foram amenizando. Eu comecei a engolir o meu orgulho, aprendi a ser submissa, deixei o meu egoísmo de lado, porque antes era o meu eu, era tudo eu não quero, eu não gosto, eu não faço, eu não vou. Agora não, agora somos nós, né? O que é o melhor para nós? O que nós vamos fazer? Eu achava também que os problemas eram mais dela, né? Mas eu percebi também que eu precisava mudar e não bastava ter boa intenção. Aqui na terapia nós aprendemos a lutar com as armas certas, e isso que foi fundamental, porque de boa intenção não resolveu. Então aqui nós recebemos direcionamentos específicos, as orientações, e aquilo que eu queria mudar nela na argumentação, aqui nós conseguimos através da fé. Aquilo que eu queria fazer argumentando, batendo, que só causava mais desgaste no relacionamento, aqui aconteceu. Fazem 6 meses que nós começamos, a gente está vivendo um namoro. Você vê que a Jaqueline, ela culpava o Luciano por todas as desgraças que aconteciam na vida dela, né? Ela mesma escolheu casar com ele e depois o culpava pelas coisas que sofria. Muitas pessoas não sabem como lidar com tanta frustração que elas pensam assim, a melhor forma é tirar ela para fora e atacar alguém com ela, né? Porque pelo menos uma outra pessoa vai compartilhar a minha frustração. Só que você sabe que isso só prejudica ainda mais você e o relacionamento. E talvez você está ao lado de alguém assim, uma pessoa amarga, uma pessoa difícil, uma pessoa que agora só está usando palavras duras para se vingar, para dar o troco a você ou para simplesmente colocar para fora essa frustração toda que está dentro de si. E você não sabe como agir, principalmente porque essa pessoa é alguém que você ama. Como o Luciano, como ele ia lidar com a própria esposa que o culpava, que falava aquelas coisas horríveis para ele. Mas foi através deste trabalho da terapia do amor que eles conseguiram se acertar em tão pouco tempo. Se você está passando por uma situação assim, semelhante, você não quer mais ficar se machucando ou machucando a outra pessoa e quer a nossa ajuda, ligue agora para a nossa equipe, 011-3573-3535. Se você não quer mais ferir o seu parceiro ou você não aguenta mais ser ferido pelo seu parceiro, ligue para este telefone. Nós recebemos recentemente aqui num programa o Ricardo e a Alessandra. O Ricardo, que era viciado em sexo, viciado em mulher. E a Alessandra, que por sua vez preferia ficar com alguém que a atraía para não ficar sozinha. O ponto que algumas pessoas chegam, né? Vamos ver e depois nós voltamos já já. Acompanhe.
Bem-vindos, Ricardo e Alessandra. Obrigada. Era bem ruim, né? Começou assim já tudo errado, né, Alessandra? Tudo errado, né? Porque no início ele já havia, no relacionamento já me traía. No namoro já havia traição. Eu mais ou menos que sabia, né? Mas por querer estar, aceitava tudo e deixava como se não houvesse nada, tivesse nada acontecido. O que você pensava Você sabia que ele estava te traindo, que ele não tinha um compromisso com você, mas você ainda assim ficava com ele, por quê? O que passava na sua cabeça? Porque assim, como eu já vivia em baladas, era um relacionamento ali, outro lá, e com ele eu tinha medo de terminar e ficar sozinha. Porque, querendo ou não, eu sabia que eu ia ter alguém no outro dia para conversar, ele ia lá em casa. E eu tinha esse medo de ficar sozinha, na verdade. Quer dizer, o medo de ficar sozinha fazia você aceitar, mesmo ser traída no namoro. Exatamente. É muito sério isso que a gente está falando aqui. É muito delicado esse ponto, porque muitas mulheres fazem isso, infelizmente. Homens também, mas normalmente a pessoa, quando está insegura e carente, ela, por uma migalha de atenção, ela se sujeita a qualquer coisa. Isso é mais comum para as mulheres, né? Infelizmente, nós vemos que hoje em dia as mulheres são tão atualizadas, modernas, independentes, mas em relação ao relacionamento, à vida amorosa, à vida sentimental, elas não conseguem se atualizar, né? Elas são ainda muito dependentes, muito carentes. E isso tem prejudicado muitas mulheres, porque no caso da Alessandra, hoje ela está aqui ao lado do marido, você tem uma família. Mas muitas mulheres não têm esse mesmo sucesso, né, Renato? E no caso, o homem, quando não quer nada sério, fica ainda mais fácil brincar com uma pessoa assim, né, Ricardo? Você não queria nada sério com ela, ela era mais uma menina no seu catálogo de quantas você ficou? Ela era somente mais um objeto de desejo. O número de mulheres que eu me relacionei, sinceramente, eu perdi a conta. No entanto, que a minha estratégia era não chamar nenhuma pelo nome. Era tudo minha princesa, minha querida, para não me confundir, para não correr o risco de se confundir. Olha essa nova para mim. Eu não sabia. Olha só, se tem alguém te chamando de princesa aí no WhatsApp, nunca fala o teu nome, você já sabe por quê. Então era ela mais uma. Então ela era só mais uma. E eu não queria ter um relacionamento sério. Eu via ela passando na rua às vezes, pensava assim, um dia essa daí vai ser minha também. Um dia eu vou ficar com ela. A minha intenção era curtir até os 35, e aí depois dos 35 arrumar alguém para namorar e depois casar, ter filho lá com uns 40 anos de idade. Agora, deixa eu pontuar uma coisa aqui. Você falou que eu só pensava em curtir até os 35. Hoje, olhando para trás, você acha que você curtiu? Eu prejudiquei muito a minha vida. Porque o que acontecia? Nas minhas angústias, nas minhas tristezas, eu não tinha ninguém para contar, não tinha ninguém para compartilhar isso. Então, mesmo estando com várias mulheres, eu sempre me senti sozinho. Eu sempre era sozinho. Porque toda dificuldade que eu não tinha ninguém para compartilhar, eu tinha que passar por isso sozinho. Então, analisando por esse lado, eu me prejudiquei bastante. E não prejudicou outras pessoas? Outras pessoas também. E não só nesse fato, por quê? Porque eu me viciei em sexo. Então, isso me prejudicou, porque por noite eu tinha que me relacionar com 4 mulheres diferentes. E se eu acordava no meio da noite com insônia, e se eu tivesse vontade de transar, eu pegava meu carro, saía na madrugada para procurar alguém para transar, para ter relação sexual. Eu já sabia a fama dele, mas pro meu eu achava que ele ia mudar, né? A gente tá namorando, e a conversa dele também, né? Quando a pessoa quer conquistar, então a conversa é totalmente diferente, né? Então a conversa dele, eu via que ele queria algo sério, mas como vocês estão vendo... Ele fazia você achar que ele queria algo exatamente. Sério. De conversa ele com certeza era bom. Ele chamava de princesa. Nem lembro mais do que ele me chamava. É bom nem lembrar. Aí quando você disse para ele que você estava grávida, com certeza
deve ter sido um choque para ele, porque ele não esperava isso. Foi. Eu trabalhava em uma clínica, então as meninas falavam, vamos lá fazer tal. Fiz, peguei o resultado e a primeira vez vou ligar para ele, mas falei, putz, eu já até sei a resposta dele, né? Aí liguei para ele, ele falou assim, Alessandra, depois passa aqui na minha casa que a gente vai conversar. Cheguei do trabalho, fui lá e de imediato ele já falou que não era dele, que não ia assumir. Eu falei, não, porque eu imaginava que ele queria que eu assim, pensava que por ele ter a casa dele, ter questão financeiramente, ele era melhor. Então eu achava que ele queria, que eu estava grávida por causa disso. Uhum. E eu falei, não quero nada, eu vou assumir meu filho sozinho, sem problema. Então, nessas idas e vindas, vocês ficaram juntos assim, juntos e separados, né? Assim, antes de finalmente se casarem, que a gente vai entender como que finalmente vocês chegaram a se casar. Foi quanto tempo assim de relacionamento? Acho que 11 meses, né, que a gente namorou. E a gente na ficada, acho que foi, o Richard teve 2 anos antes de casar. Foi 1 ano, mais ou menos. 1 ano? 1 ano, ficando assim. Ficando. E chegou um momento que você não queria mais a Alessandra? Chegou um momento que eu não queria mais, porque eu comecei a me relacionar com outra pessoa e comecei a gostar dessa pessoa. Isso foi antes da gravidez? Isso foi antes da gravidez. Só que daí, devido ao vício do sexo, aí eu ligava para a Alessandra, ela me ligava, ela não sabia que eu estava namorando outra pessoa. E a outra pessoa, quando eu comecei o relacionamento, não sabia que eu namorava a Alessandra. Então eu enganava as duas, na verdade. E nesse intervalo ela acabou ficando grávida, né? E para não perder o outro relacionamento, então, num momento de loucura, eu queria que ela abortasse a criança. Não queria ter. Porque eu comecei a gostar, depois de um longo tempo de balada, isso que eu pensava, de funk, que eu ia em baile funk e tudo. Eu falei, agora que eu encontrei um relacionamento, veio uma criança para estragar tudo. Então foi um choque para mim. No momento de loucura, eu queria que ela abortasse. Falei, não quero a criança. Aí você assumiu inicialmente a criança, mas não queria mais nada com a Alessandra? Sim, conversamos, expliquei para ela que eu só ia assumir a criança e que ela era livre para ter o relacionamento que ela quisesse. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento: traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama, mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor. O amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa algum desses problemas? É possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiência garantiram a Renato e Cristiane Cardoso a autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente.
Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Qual seria o mal do século? O que fazer quando a pessoa que você ama pede divórcio? Homem e mulher ficam mais frágeis e debilitados, entram num estado crítico de saúde. Alguns caem em depressão e chegam a pensar em tirar a própria vida. Vem aprender a melhor maneira de salvar o seu relacionamento. Restaurar a união na sua casa e obter a cura do mal do século, a infidelidade. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10h20. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Então, Ricardo, você foi o primeiro a começar a vir às palestras, foi isso? Foi o primeiro. Porque logo de cara, na primeira palestra que eu vim, conforme você falava lá, Renato, eu já pude identificar várias falhas que eu tinha, vários erros que eu cometia. E aquilo fez eu despertar para a realidade que eu estava vivendo, né? Então, a partir daí, eu comecei a investir, eu percebi que eu tinha sérios problemas nos meus relacionamentos anteriores, que eu não soube lidar com aquela situação e que eu precisava de ajuda. Então, o primeiro passo foi deixar de ser orgulhoso. Você foi curado também do vício que você tinha? Fui curado do vício porque, tanto ouvindo as palestras da terapia, quanto as palestras do Intellimen, aquilo veio de encontro à minha necessidade. E a partir daí eu comecei a me transformar, comecei a ter mudanças. Você começou a aprender a ser homem, na verdade, né? Porque você era um moleque, um irresponsável, um cara aí, um playboy que pensava só em você. Eu era um falastrão. Era isso que eu era, um falastrão. Que eu enganava as pessoas, só que na verdade o enganado era eu, né? E fora isso também, o que me despertou mais, que daí eu comprei o audiobook do Casamento Blindado, ouvi todo o audiobook e pude identificar que tinha relação com o meu trabalho. Só que aquilo que eu faço no meu trabalho, as ferramentas que o livro ensina, eu não aplicava no meu relacionamento. E depois eu passei a entender que o livro, ele é um momento de ação corretiva, que ele te ajuda a corrigir os problemas do seu casamento, do seu relacionamento, como que o marido deve se comportar perante a sua esposa, a forma de tratar, não ser egoísta, tal, esse tipo de coisa, né? E também, logo na sequência, veio o Namoro Blindado. E eu também comecei a ler o Namoro Blindado, e como eu gosto de fazer link dos livros com a vida cotidiana, eu também trouxe isso para dentro do meu trabalho. Porque quem lê o livro Namoro Blindado vai perceber que ele é um livro de ação preventiva. Então, certamente, se lá atrás já existisse o livro Namoro Blindado, e se eu tivesse lido o livro, eu nunca teria cometido os erros que eu cometi lá no passado. Quer dizer, os seus olhos começaram a se abrir e você começou a enxergar o quanto você errava nos seus relacionamentos e estava se prejudicando também, não é? Você, Alessandra, conheceu as palestras através dele ou de outra forma direta? Não, de outra forma, através de um amigo. E durante o período que eu estava grávida, eu comecei a frequentar. Depois também, continuei a frequentar depois que eu tive meu filho. E aí eu fui mudando, né, a maneira, aprendi que eu deveria agir com ele de outra forma. Eu já tratava ele, tinha um ódio dentro de mim, né,
por não ter tido um relacionamento sério com ele, tá, uma mãe solteira, tal. Mas aí eu fui aprendendo, tratando ele bem, ele ia visitar meu filho, eu me arrumava, eu tratava ele bem, sabe? E aí fui mudando, porque eu era muito orgulhosa. Fui mudando o meu jeito de ser, de agir. Quer dizer, separadamente você começou a mudar e você também estava mudando. Quando você voltou a ter interesse na Alessandra? O que mais chamou minha atenção nela, Renato, foi que numa dessas de procurar ela para ter relação sexual, ela me rejeitou. Ali eu comecei a abrir os olhos que ela estava diferente. Eu falei assim, ela está diferente. E a partir daí eu passei a observar mais as atitudes dela, o comportamento dela. E conforme eu tinha aprendido, que eu deveria deixar de ser egoísta. E como que eu iria ter uma pessoa com qualidade, uma mulher companheira para estar do meu lado tudo, se eu não era essa pessoa? Então eu deixei de ser egoísta, passei a observar mais as atitudes dela. Ela estava cuidando mais dela, parou de ficar me ligando, parou de ficar se humilhando, que era isso que eu percebia. Entendeu? E aí isso me notou, isso fez eu despertar ainda mais e ter ter um interesse por ela. Quer dizer, Alessandra, o contrário, né, do que a maioria das mulheres pensa, que se elas não correrem mais atrás, elas vão perder. Isso. E na verdade... através da terapia eu estava aprendendo isso, porque não ficar ligando, não ficar se humilhando, cuida de você, cuida do seu interior. Você cuidando do seu interior, praticamente, o que for para acontecer, vai acontecer. Ele vai ver algo diferente em você. Então, você primeiro tem que mudar para a pessoa ver a sua mudança. Porque se você não mudar, né? E eu fui mudando. Não ligava, como ele falou, não ligava para ele. Tem um certo dia que ele foi me procurar, eu aprendi na terapia que só depois do casamento. Então, chega pra lá. Então, tanto é a diferença que ele não queria casar e acabou casando com você. Não é? Funcionou mesmo, hein? Hoje vocês estão casados. Sim. Então, uma pessoa que não queria nada sério, baladeiro, bagunceiro, vivia em funk, bebia, se relacionava com várias mulheres. Para a vida que eu tenho hoje, eu amo estar do lado da minha esposa, eu amo estar do lado do meu filho. Quando eu tenho oportunidade, eu amo cozinhar para ela e fazer surpresas para ela. Então, hoje eu tenho paz. Hoje, graças a Deus, não tenho esse orgulho. Eu entendo ele melhor, a gente tem um diálogo melhor. O relacionamento com meu filho também é melhor. Então tudo mudou. Bom, são duas pessoas que foram restauradas para que então o relacionamento pudesse ser restaurado, a vida amorosa pudesse ser restaurada. E você vê que a Alessandra, ela tinha um problema de muitas mulheres, que é a falta de valorização, de senso de valor próprio. E por isso ela se sujeitava a tantas coisas, né? Você vê que não adianta você, até se ela tivesse um marido fiel, Renato, mas se ela tem essa insegurança toda, ela não vai ser feliz. A pessoa pensa que outras pessoas podem dar a elas o que só elas podem se dar. Que a felicidade depende muito da gente, não depende do relacionamento, não depende de uma outra pessoa. Começa com a gente. É por isso que nós começamos essa série da reconstrução do eu, porque as pessoas querem muito mudar o relacionamento, mudar o marido. Claro, ela precisa mudar? Precisa. Mas você tem que ver que enquanto você não estiver bem, mesmo quando aquela pessoa mudar, você não vai ficar feliz. Você não vai ser uma pessoa completa. E vai continuar estragando o relacionamento. Exatamente. Então, você que quer realmente mudar a sua história, essa mudança começa com a reconstrução do seu eu, do seu interior. E se você quiser a nossa ajuda para fazer isso, então venha para a Terapia do Amor. A Terapia do Amor é uma palestra gratuita, aberta ao público, que Cristiane e eu fazemos às quintas-feiras aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil. Se você quiser mais informações, ligue agora para este número 011-3573-3535 ou acesse o site oficial terapiadoamor.tv.
para mais detalhes. Voltamos amanhã com mais dicas de amor para você. Obrigado, alunos, e até lá. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.